Sua empresa tem um plano de continuidade de negócio? Você sabe o que é continuidade de negócio? De onde surgiu e qual a importância desse tema? Fica comigo até o final deste vídeo que eu vou te explicar. Seja bem-vindo ao canal Empresas Sem Crise. Neste canal discutimos as estratégias sobre resiliência corporativa, contingência e implantação de um programa de continuidade de negócio. Meu nome é Eric Teixeira e o tema de hoje é a importância de ter um programa de continuidade de negócios. Desde o início da humanidade, existem relatos de eventos que necessitariam de um plano de contingência. Entretanto, existe um grande evento que afetou a percepção do mercado quanto a este tema. Este evento foi o ataque terrorista às torres do World Trade Center em setembro de 2001. Não quero fazer menção ao cenário geopolítico ou à tragédia que afetou as pessoas, mas trazer uma percepção relacionada ao meio corporativo que foi afetado pelo incidente. Boa parte dessas empresas possuíam ações e planos de contingência alocados na outra unidade do prédio, ou seja, após o grande desastre, muitas empresas sumiram do mapa, seja por ter perdido pessoas ou por ter perdido seus sistemas e infraestrutura. Um caso interessante para citar é o da empresa Marsh McLennan. A empresa estava alocada entre o 93º e o 100º andar da Torre Norte, primeira torre atingida durante o atentado. E, coincidentemente, o avião colidiu com a área entre o 93º e o 99º. Neste incidente, infelizmente, todos os 358 colaboradores presentes no escritório faleceram. Entretanto, ainda hoje, a empresa se mantém entre as maiores empresas de corretagem de seguros e resseguros do mundo. Outro fato curioso é que a empresa estabeleceu uma consultoria de crise naquele mesmo ano. E por que eu falei sobre este tema triste que aterrorizou o mundo na época? Porque ele se tornou o principal gatilho para a conscientização das empresas sobre continuidade de negócios, apesar do tema já existir desde os anos 80. No ano de 2003, a BSI publicou o primeiro padrão relacionado ao tema, a PAS 56, que em 2006 acabou se tornando o primeiro normativo relacionado à continuidade de negócios, a BS 25999, e que serviu como suporte para a construção da ISO 22301. Vou abrir um parênteses para explicar a diferença entre PAS, BS e ISO. Só para você entender, uma PAS, Public Available Specification, é produzida de forma a acelerar a padronização de algum requisito sempre que o mercado necessita de uma resposta urgente a algum tema. Está aí a associação com o ataque às Torres Gêmeas. Já as BS, Breach Standard, são normativas que estabelecem padrões de qualidade para bens e serviços, conforme um acordo entre o Reino Unido e a BSI, os quais são reconhecidos e aplicados por toda a Europa. Por fim, as ISOs, International Organization for Standardization, são normativos de padrão internacional, os quais são avaliados e traduzidos por comitês técnicos regionais, no Brasil, por exemplo, representado pela ABNT. Com essa base esclarecida, o que é continuidade de negócios? De acordo com a ISO 22301, pegar aqui minha cola, é a capacidade da organização de continuar fornecendo produtos ou serviços em capacidades pré-definidas aceitáveis após uma disrupção. E você pode estar se perguntando, por que disrupção e não interrupção? Este termo foi substituído na revisão deste normativo, pois era mais adequado, e eu vou te explicar o porquê. Interrupção, peguei uma tradução livre do Google, significa ato ou efeito de interromper-se, descontinuação, suspensão, cessação. Já disrupção significa uma quebra ou descontinuação de um processo já estabelecido, ou seja, interrompe, suspende ou modifica o funcionamento. Tá aí a principal diferença, pois este termo pode ser utilizado para qualificar um defeito, um comportamento ou uma ideia. O termo, inclusive, é muito utilizado no segmento de tecnologia, que é solução disruptiva. A norma, inclusive, traz um significado para a disrupção, que é incidente previsto ou não,
que causam um desvio não planejado e negativo da expectativa de entrega de produtos e serviços de acordo com os objetivos da organização. Esse veio da ISO 22301. Quantas empresas tiveram um grande prejuízo ou até precisaram fechar as portas em meio à pandemia que estamos vivendo? Sim, ela ainda não acabou. Você deve estar se perguntando: mas Eric, eu consegui manter a minha empresa neste período. Foi corrido, fizemos alguns ajustes, conseguimos mandar os colaboradores para casa e garantir a continuidade dos nossos negócios. Mas será que os custos, os esforços aplicados e o mais importante, os processos principais que suportam a atividade do seu negócio e dos seus clientes foram restabelecidos? Este é um dos fatores que demonstram a importância de um programa de continuidade de negócios bem implementado. Ainda nessa linha, vou deixar uma pergunta para você refletir. Será que você perdeu algum contrato com algum cliente por conta da forma que conduziu a crise no seu negócio? Dificilmente você vai ter resposta para essa pergunta. Ter um programa de continuidade de negócios não significa somente estar preparado para grandes catástrofes ou pandemias. Mas assim como você se prepara para responder grandes eventos, estará preparado para responder eventos mais prováveis de ocorrer, como greves em transporte público, paradas sistêmicas, interrupções na cadeia de fornecimento. Já imaginou ficar com o escritório sem água por 3 dias? Além disso, se a sua empresa presta serviço a outras empresas, pode haver tanto uma necessidade regulatória quanto uma necessidade operacional. Imagina um hospital ficar sem medicamento porque a empresa de logística teve um problema com a frota de veículos ou com a emissão da nota fiscal. O principal erro cometido pelos profissionais e empresas que precisam de um plano de contingência de forma rápida é querer construir um plano de continuidade de negócios de maneira abrangente, sem passar pelas etapas de avaliação, imaginando conhecer os riscos e principalmente os pontos de falha existentes em seus negócios. De acordo com padrões e normativos internacionais, para construir um plano de continuidade de negócios, é importante iniciar pelas etapas de análise e entendimento do processo de negócio, identificando riscos e realizando a construção de estratégias de contingência. Mas esse é um assunto para um próximo vídeo. Lembre-se que todo cenário adverso, como que estamos vivendo com a pandemia e o que acabamos de viver com as eleições, apresenta ameaças e oportunidades. E você, como gestor ou responsável pela estrutura de suporte ao negócio, precisa endereçar e tratar ou eliminar estes riscos, para que o negócio possa trabalhar as oportunidades que surgem com estes cenários. Usando o exemplo da pandemia, que já está no fim, aparentemente, diversas empresas precisaram interromper suas atividades pois não conseguiam entregar seus produtos, não conseguiam entregar seus serviços de forma presencial e não estavam preparadas para uma migração para um ambiente remoto. Com isso, surgiu uma oportunidade para as empresas que se estruturaram para atuar neste formato. Por que eu estou falando isso? Quanto mais preparada a sua empresa estiver para lidar com cenários adversos, maior é a chance de você transformar um potencial risco em oportunidade. Recapitulando, neste vídeo nós falamos sobre a história que trouxe esse assunto à tona, os normativos que surgiram a partir deste acontecimento, que é continuidade de negócios, a importância de ter um plano de continuidade e um exemplo que mesmo em meio à adversidade, uma série de oportunidades surgem e quem está preparado sai na frente. E aí, você já começou a mapear e identificar os riscos que a sua empresa está exposta? Se você gostou desse vídeo e tem interesse no tema, se inscreve no canal, deixa um like e se ficou com alguma dúvida, pode postar aqui nos comentários que vai ser um prazer ajudá-lo nessa jornada. Um abraço e até o próximo vídeo. Obrigado. A norma, inclusive, traz um significado para a disrupção, que é: cadê o significado para a disrupção?